paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que bom ter você aqui comigo, mais uma vez no nosso canal Palavras Preciosas. Que Deus te abençoe, abençoe o teu lar. Estamos começando agora o momento Reflexão Bíblica. Pega a tua Bíblia e vem ler a palavra do Senhor comigo. E o nosso Reflexão Bíblica de hoje está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6 em diante, que fala sobre a primeira aprovação de Jó. Nós conhecemos bem essa passagem, mas sempre que lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo traz à nossa vida, na nossa mente, uma nova revelação. Aqui a palavra do Senhor, como nós conhecemos bem a história de Jó, Satanás, certo tempo, se encontrou com o Senhor. Por muitos anjos tinha ido ali se encontrar com Deus e Satanás estava também junto. Quando o Senhor o perguntou de onde vens, e ele disse de passear pela terra e andar por ela. A palavra do Senhor fala que logo em seguida Deus mencionou um homem em que ele tinha muito orgulho e seu coração sentia alegria, pois este homem, ele tinha o privilégio de ser usado por Deus como exemplo para muitos homens na terra. O Senhor fala e pergunta a Satanás se ele conhecia Jó. O primeiro capítulo, o primeiro versículo vai falar as características de Jó, que ele era um homem sincero, temente a Deus, um homem reto, que desviava-se do mal. E Deus achou por bem perguntar a Satanás: você tem reparado no meu servo Jó? E a palavra do Senhor diz que ele respondeu para Deus também. O Senhor dá tudo para ele, cerca ele de bens e toda a sua família. Como é que ele não vai ser temente a ti? Como que ele não vai andar em retidão a ti, nos teus caminhos? Como que ele não será um homem íntegro se tem tudo o que ele quer em suas mãos dado por ti? E Deus ali olhou para Satanás: pois bem, então vai, só não toca na vida dele. Às vezes nós nos perguntamos por que o Senhor permitiu que Satanás fizesse isso na vida de Jó. Talvez essa resposta, durante o acontecimento, Jó também queria saber. De repente estava tudo bem. Ele tinha muitos bens, mas mesmo assim continuou andando em retidão. E do nada aparece uma desgraça atrás da outra. Aparecem pessoas que só traz para Jó notícia ruim. A morte levou os animais de Jó, levou os bens materiais de Jó, se foram, levou seus filhos, e só restava uma pessoa que sempre estava trazendo as boas novas para Jó. Quando por último Jó foi acometido de uma enfermidade, o seu corpo se encheu de lepra e ele começou a se coçar com um caco de telha que tinha sobrado dos seus bens materiais. É claro, a sua esposa, vendo seus filhos serem mortos, enterrando um por um, e vendo ainda o seu esposo naquela situação, ela olhou para ele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitos pregadores falam mal da mulher de Jó, mas eu não a critico. Porque qual mãe que tendo 10 filhos, voltando de 10 enterros dos filhos, ainda olha para o seu esposo e vê aquela situação sem entender nada e vai ficar quieta dentro de si? Não é fácil. Para ela como mãe não foi fácil. Para ela como esposa não foi fácil. Mas Jó sabia que não importasse o que estava acontecendo, ele não estava pecando contra Deus. Jó simplesmente olhou para ela e falou: você está louca? Como falas uma louca mulher? Olha, Deus me deu e ele mesmo tomou. Eu bendigo o nome do Senhor. Aquela situação que Jó se encontrou
Talvez eu e você lendo essa passagem, já conhecendo o final da história de Jó, nos alegramos, nos emocionamos, vemos a grandeza de Deus e a paciência de Jó. Mas, e se fôssemos como Jó, sem conhecer o seu final, sem entender o porquê tudo aquilo estava ali acontecendo? Se ele era um homem reto e temente a Deus, desviava-se do mal, por que coisas tão ruins, coisas tão terríveis estavam ali acontecendo? Jó não sabia o porquê, mas de uma coisa era fato. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Jó não tinha o seu coração em bens materiais. Jó não tinha o seu coração pregado a coisas que hoje possui e amanhã se vai. O coração de Jó estava em Deus. Independente de suas riquezas, de sua fortuna, ele sabia que Deus o concedeu para ele. Deus permitiu com que ele tivesse aqueles bens materiais e que o direito de ser tirado unicamente seria dado a Deus e ele bem poderia fazer o que quisesse. Pois Deus deu, Deus toma. Bendito é o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus. Parafraseando aqui. Agora, para refletirmos, será que eu e você somos assim como Jó? Bom, eu vou falar que não. Que eu não sou como Jó. O admiro e quem dera ser como ele. Às vezes, pequenas coisas nos acontecem. Um filho nosso fica doente e ali a nossa fé já corre perigo. Cadê Deus nessa hora que não cura minha filha? Cadê Deus nessa hora que não olha por mim? Principalmente se somos roubados por alguém. Ficamos tão tristes que queremos duvidar onde está Deus que não guardou. Onde está Deus que não vem de encontro comigo com provisão de cura. Quem dera fôssemos como Jó, de não nos apegarmos a coisas materiais e de não permitir com que nossos filhos ocupem um lugar que só pertence a Deus. Não podemos amar os nossos filhos mais do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele é Deus. Nossos filhos, nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos, pertence unicamente ao Senhor. E se ele achar por bem hoje termos tudo e amanhã tudo de nós ser tirado, assim será. Porque ele é Deus, ele nos dá, ele tem o direito de tomar também. Que nós venhamos a aprender como Jó, não depositar a nossa confiança em homens, não depositar a nossa fé em coisas materiais, mas unicamente ao nosso Deus. Agora eu lembrei de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, assim que conquistei a minha casa própria pela vontade do Senhor. Enquanto eu estava no hospital, tendo a minha filha mais nova, o meu esposo estava em casa cuidando da minha filha mais velha. E nessa época, morávamos de aluguel. O meu esposo construindo a nossa futura casa, tinha chegado o armário da minha pia de cozinha na minha casa. E eu estava toda feliz. E o meu esposo sempre vinha na nossa futura casa, era construindo, chegando as coisas, nós guardando nessa casa. E de repente eu lembro que quando eu fui ter a minha neném no hospital, internei para ter ela, o meu esposo não teve condições de ir até a nossa futura casa para dar uma olhada, uma revisada na casa. E quando eu cheguei em casa, meu esposo me conta uma triste notícia. Depois de 3 dias no hospital, tive a minha filha parto cesárea. Cheguei em casa e ele me fala: André, eu fui lá na nossa casa nova. Quando eu cheguei lá, o nosso armário, a nossa pia de cozinha, levaram embora. Entraram lá e roubaram. E eu lembro que eu chorei muito, porque foi difícil de conquistar. E eu chorei, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Mas passou. E conseguimos construir a nossa casa e viemos.
morar na nossa casa. Saímos do aluguel e já vimos para nossa casa. E eu lembro que certa vez eu fui trabalhar, depois da licença maternidade, passou os tempos, fui trabalhar, as crianças na escolinha, na creche. E quando eu cheguei em casa, eu vi meu portão todo aberto. E quando eu entro, o meu botijão de gás tinham levado e tinham levado outras coisas mais aqui na minha casa. Só que minha bolsa com alguns documentos estavam em cima da mesa e nessa época não mexeram. E só entraram dentro da minha casa, tiraram o botijão de gás e levaram. Juntamente com outras coisinhas, chinelos, essas coisas. E quando eu cheguei que eu vi essa situação, eu chorei muito. Porque nós que trabalhamos para conquistar algo, nós sabemos o valor que tem. Nós sabemos que não é fácil. Nós lutamos para conseguir nossas coisas materiais. E nós zelamos por elas. E não é defeito, e não é errado. Temos amor, porque nós sabemos o quanto sofremos para conquistar algo. E eu fazendo janta, meu esposo tinha, graças a Deus, nós tínhamos outro botijão, eles não viram outro botijão. Graças a Deus, foi como se Deus cegasse a visão deles, que não viram a minha bolsa cheia de documentos, tinha até dinheiro dentro da bolsa. Meu outro botijão estava aqui na área de serviço, eles também não viram, levaram apenas um botijão. Mas isso me deixou muito triste. E eu comecei a chorar muito, porque não foi uma vez só que a minha casa foi roubada. Foram várias vezes. No processo que estávamos construindo ainda, o muro ainda abaixo, minha casa foi roubada já umas 2 vezes nesse período. E quando eu vim morar na minha casa, foi roubada mais uma vez. Lembro-me agora de uma época também, que pouco antes de mudarmos, eles entraram e roubaram tudo. Quase levavam o motor da bitoneira que era emprestada da igreja. Então, se nós tomarmos, umas 4 vezes a minha casa foi roubada, né? Pulavam o muro e roubavam. Enquanto estava em processo de construção, levaram várias ferramentas do meu esposo, né? E meu esposo aumentava o muro, colocava o portão e mesmo assim dava um jeito de romper, de entrar e roubar novamente. E eu lembro-me que a última vez foi essa que levou meu botijão. E eu fiquei com o meu psicológico muito triste, muito abalado. Eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu? Porque o Senhor deixou com que roubassem o meu botijão. Eu estava com meu outro botijão, mas eu não aceitava. Porque Deus permitiu. E a minha filha mais velha, de repente, vendo chorar, ela também ficou muito assustada. E ela falou assim, mamãe, se você fala para mim que Deus nos guarda, guarda a nossa casa, por que Deus permitiu que levasse as nossas coisas, mãe? Por que Deus permitiu isso? Deus não viu? E eu não tive resposta para ela no momento. Eu comecei a chorar. E eu falei, Jesus, que resposta eu vou dar para ela? Ela precisa de uma resposta. Porque eu não quero que a fé da minha menina seja abalada. Ela venha desacreditar do Senhor. E eu lembro que eu fiquei isso alguns dias no meu coração, mas até eu não estava entendendo o porquê. Se eu não estava entendendo o porquê, como que eu vou dar uma resposta para ela? Se até eu estava precisando dessa resposta. E nada do Senhor me falar. Passaram alguns dias e nada do Senhor me falar comigo sobre. E eu fiz um culto doméstico aqui em casa, como de costume. Sempre costumo fazer culto doméstico com minhas meninas. E nesse tempo, nesse dia, eu li aqui uma palavra, essa palavra aqui de Jó. E eu comecei a contar a história de Jó. Só que na hora que estava pregando para ela sobre a história de Jó, Deus veio no meu coração e falou para mim. E falou comigo. Me deu uma resposta, me entregou uma mensagem. E eu entreguei para ela essa mensagem. Eu falei, filha, não importa quantas vezes seremos roubados. O importante é que Deus é Deus que dá livramento. Ele livrou a minha vida, livrou a sua vida, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Às vezes, para Deus nos ensinar a prestar mais atenção, a cuidar melhor das nossas coisas. Eu precisava arrumar o meu portão. Eu precisava tomar uma providência aqui na minha casa, de cuidados. E o Senhor, ele permitiu para mim enxergar e cuidar melhor daquilo que é meu. E eu falei para ela, filha, não importa
o que eles levaram. O importante é que nós estamos aqui. Eu, você, seu pai, sua irmã, estamos aqui com vida. Deus não permitiu eles vir enquanto estivermos aqui em casa. Deus nos deu livramento. Coisas materiais nós conquistamos de novo. E a mensagem que Deus colocou assim no meu coração foi simplesmente essa: bens materiais não importam. O que importa é a nossa vida. E ela tem que estar em Deus. Tem que estar firmada nos caminhos do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Coisas materiais vêm e vão, mas a nossa fé não pode estar nessas coisas materiais. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor Jesus. A nossa confiança tem que estar nele. Se acontecem essas coisas desagradáveis, mesmo nós sem entendermos, não importa. O nosso Deus é Deus que Ele nos dá tudo em dobro. Ele é Deus que restitui. Coisas vêm para abalar a minha fé, para abalar a minha confiança em Deus, para abalar os meus passos. Aleluia. E tentar desviar Ele do caminho do Senhor, mas eu não posso deixar. Eu tenho que continuar crendo que maior é Deus. Ele me deu, Ele que tirou. Porque o adversário não tem poder na nossa vida se Deus assim não permitir. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ei, o inimigo não tem poder contra a tua vida se Deus não permitir. Se você anda no caminho do Senhor, sincero, temente a Deus, aleluia. Não se preocupa, o Senhor estar cuidando de você. E mesmo que você olhe e veja que está perdendo, não se preocupe. O Senhor, Ele não perde nenhuma batalha, Ele não perde o rumo, Ele não perde o destino de nossas vidas está nas mãos do Senhor e é Ele que aplana todas as nossas carreiras. Então alegra o teu coração. Se você tem perdido algo ou alguém, não se preocupa. Deus, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Você tem que continuar firme, olhando para Cristo, olhando para Deus, crendo que Ele é Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, que sabe o que faz e que nada sai do controle de suas mãos. Assim como Ele restituiu na vida de Jó tudo e todas as coisas, desde animais a coisas materiais, a filhos também. E a Bíblia conta que não houve nenhum filho, nenhuma filhas mais lindas que as de Jó. Aleluia. Assim também Deus, Ele irá restituir tudo aquilo que talvez até aqui você perdeu. Ele é Deus que restitui. Mas é necessário você falar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então vou parar aqui com essa palavra. Deixa essa palavra no teu coração. As coisas que estamos aqui nessa terra, que temos nessa terra, é só coisas que passam. Mas a nossa fé no Senhor, ela não pode passar. Ela tem que continuar firme. O nosso alvo, que é Cristo, tem que continuar sendo Cristo. Porque Ele é Deus. Pode passar o tempo e as estações. Mas o nosso Deus, a palavra dele não passa. Deus não muda e sua palavra não passa. Continua sendo verdadeira e fiel. Amém? Reflita. Vamos ser todos os dias como Jó. Aconteça o que acontecer, temos que crer que nada sai do controle das mãos do Senhor e que Ele é Deus, que sim, restitui e nos dá e nos devolve tudo aquilo que foi levado de nós. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar aqui por esse caderno de oração. Já agradeço ao Senhor por essa palavra que Ele tem colocado em meu coração. Ele sabe de todas as coisas. E vamos apresentar um ao outro. Você que está enfermo, coloca as mãos do Senhor, é Deus que cura. Você que tem algum problema na justiça, algum problema de enfermidade. Talvez você que perdeu algo, perdeu alguém. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Fica só unicamente firme, olhando para Cristo. Deixa tudo nas mãos do Senhor. As tuas angústias, os teus sentimentos, Deus, Ele cuida de tudo. Não permita que Satanás roube a fé que há aí dentro de você. É ela que te move, que te aproxima do Senhor. Então vamos orar. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus,
Eu quero, Senhor, te agradecer por essa palavra, Senhor. Tu tem preparado para nós, para nossas vidas. Senhor, que a nossa fé, a nossa confiança esteja unicamente firmada no Senhor, não nas pessoas, não em bens materiais, porque o Senhor é o nosso Deus e merece toda a honra, a glória, todo o louvor, todo o poderio, toda a majestade é direcionada ao Senhor. Pai, eu peço a Ti que entre com providência sobre a vida dessas pessoas que estão aqui inscritas nesse caderno de oração, casamentos que o Senhor venha restaurar, enfermidades que o Senhor venha, Pai, curar. Jesus, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, em Teu nome, Senhor, venha libertar, Pai, venha trazer a solução sobre a vida de cada um, Senhor, que está aqui inscrito, o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que está aqui comigo ouvindo, aleluia, que tem recebido essa palavra em seu coração. Ajuda, Senhor, firma os seus passos, aumenta, Senhor, a sua fé em Ti. Senhor, Tu és Deus de ontem, de hoje e sempre será. Tu és o nosso Deus, Pai, e que nós possamos olhar unicamente para o Senhor, pois a nossa vida aqui, Senhor, ela é de passagem. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar, a aumentar a nossa fé em Ti cada dia. Nos sustenta, Senhor, com Tuas mãos. Ser conosco, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre nossas vidas, pelo poder que há no Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, nos faz sim, Senhor, ser melhores a cada dia, Pai, que nós possamos estar firmes, pois o Senhor é Deus, aleluia, que ama os Teus filhos e que tem zelo por cada um de nós. Em Teu nome eu te agradeço por tudo, amém e amém. Glória a Deus, que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.